E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início então a mais uma semana com mais uma videoaula. Então, vamos lá. Então, dando início à nossa aula, a gente vai falar primeiro sobre a Baixa Idade Média, que é referente ao capítulo 2 do nosso livro. Na aula passada a gente viu o sistema feudal, como é que ele surge, como é que ele se desenvolve, e nessa aula a gente vai ver como é que ele atinge o pico, nível mais alto do desenvolvimento, e como ele começa a entrar em declínio. A gente vai ver que papel as cruzadas e o renascimento comercial tiveram nessa queda do sistema feudal, e a gente também vai ver como surge a burguesia. Então, no final da Alta Idade Média, que era o período que a gente viu na última aula, a Europa vivencia um clima de tranquilidade. As invasões bárbaras, elas já não estão mais frequentes, elas quase são inexistentes. Então, por causa dessas invasões no período anterior, era uma coisa constante. Eles viviam em conflito com os povos bárbaros, mas conforme os anos foram passando, essas invasões elas foram diminuindo a chegarem ao ponto de ficarem quase inexistentes. Então, esse era a grande parte do conflito que a Europa vivenciava. Agora que esses conflitos, essas invasões, elas não estão mais ocorrendo ou com baixíssima frequência, a Europa em geral vive um clima de tranquilidade. Durante os anos que se passam, uma coisa também acontece, o aumento populacional, ou seja, tem muita gente nascendo e a população está aumentando. Isso vai levar a uma crise na produção de alimentos, ou seja, os feudos eles não são mais capazes de produzir tudo que a sociedade precisa, porque o número de pessoas está aumentando. Então, vai se fazer uma crise na produção de alimentos, ou seja, não estão dando conta de produzir para tanta gente, e aí eles vão precisar arranjar maneiras, arranjar medidas para aumentar a produção para poder ter comida para tanta gente. Sobre ainda o sistema feudal, uma coisa que é interessante a gente levantar é que o excedente da produção era comercializado através do escambo. O comércio, como a gente conhece, com dinheiro, com moeda, ele não era praticado na Europa durante o feudalismo. O que acontecia era a comercialização através do escambo, ou seja, a troca. Se um feudo produzia, por exemplo, batatas e o outro produzia cevada, o que sobrasse dessa produção eles trocavam entre feudos. Então não existia o comércio como a gente conhece hoje com a moeda, mas sim pela troca de produtos. Eu tenho um produto, você tem outro, a gente troca e assim se fazia o comércio. Lembra que a gente falou agora nesse último slide sobre a questão da crise na produção de alimentos? Eles precisavam descobrir uma nova forma, experimentar uma nova forma de produzir de maneira mais eficiente. E aí o que surge é o sistema da rotação de culturas, que dividia a propriedade em algumas partes e deixava sempre uma das partes da terra para descansar, porque isso permitia ao solo a não ter desgaste ou ter menos desgaste. Eu trouxe aqui uma figura para vocês para a gente entender melhor como é que funciona isso. Então, durante uma temporada de plantação, o milho era plantado ali em cima, na direita a gente tinha soja, numa das partes ali embaixo a gente tinha o pasto e a outra terra ficava em repouso. Se fazia isso durante um período mais ou menos de cada 1 ou 2 anos. Então, dividia-se a terra, plantava um produto em cada parte, deixava uma parte dessa terra descansando, a outra geralmente para pastos ou também em descanso. E aí, depois que se fazia a colheita, eles revezavam. Então, seguindo a setinha aí, plantamos o milho na parte de cima. Agora o milho vai vir para a direita, a soja vai vir para baixo, os pastos vão ser transferidos para onde está a terra de descanso e a terra onde foi plantado o milho agora vai ficar em descanso. Então, a cada 1 ou 2 anos, que era mais ou menos o ciclo das colheitas, eles rotacionavam, por isso rotação, eles giravam essa produção para deixar sempre um pedaço da terra descansando. Porque se você ficar plantando a mesma coisa no mesmo solo, esse solo vai ficar desgastado. Então vai chegar uma hora que você não vai conseguir produzir tanta quantidade quanto você produzia antes. Deixando o solo descansar por 1 ou 2 anos, você consegue manter a produtividade. Vai acontecer um evento na Europa que vai mexer com as estruturas do sistema feudal, que vai ser as cruzadas. A Igreja Católica, na época, ela estava dividida em duas partes por causa da cisma do Oriente.
A gente estudou isso no ano passado, vocês estudaram no 6º ano, mas só para refrescar, a cisma do Oriente acontece quando a Igreja Católica ela se divide em duas partes. Uma fica em Roma e a outra em Constantinopla, lá no Oriente Médio. Então, por causa de algumas diferenças de ideias, de práticas, a Igreja ela acaba se separando. Então, a cisma do Oriente foi isso, quando a Igreja ela se divide em duas partes. E aí, o Papa da Igreja que ficava em Roma, ele defende que a Igreja retome a Terra Santa, que era o território de Jerusalém, que nesse período, em 1095, estava ocupada pelos muçulmanos. Então, a Terra Santa é um território sagrado tanto para muçulmanos quanto para católicos, e nesse período estava nas mãos dos muçulmanos. Como a gente já viu, a cultura do Maomé, lá no Oriente Médio, Jerusalém estava sob o domínio dos muçulmanos. E aí o Papa, ele cria essa ideia de retomar a Terra Santa para a Igreja Católica, porque na visão dos cristãos, os muçulmanos eram infiéis, porque eles acreditavam num Deus diferente. Então, a Igreja, na figura do Papa Urbano II, defende que exércitos se desloquem para o Oriente Médio para guerrear contra os muçulmanos e assim retomar a terra que para eles era sagrada. Por causa do clima de tranquilidade que a gente viu anteriormente, ou seja, a ausência de conflitos, os exércitos da Europa eles estavam meio que parados, eles estavam ansiosos. Não tinha mais tanto conflito com os vikings, ou quase nenhum conflito com os vikings, com os invasores. Então, esses exércitos meio que não tinham uma guerra para lutar. E quando o Papa ele surge com essa ideia de retomar a Terra Santa, esses exércitos que agora estavam parados, estavam sem conflito, eles se dirigem nessa empreitada do Papa. Então eles se reúnem e vão em direção ao Oriente Médio, em direção a Jerusalém, para lutar contra os muçulmanos e tomar de volta a Terra Santa. Então esse movimento das cruzadas tinha como objetivo retomar a Terra Santa e recompor a unidade perdida no cisma, ou seja, a igreja que agora estava dividida, o Papa Urbano II, com essa cruzada, queria reunificar a igreja e tomar de volta para a Igreja Católica a Terra Santa, que era o território de Jerusalém. Como a gente já tinha falado, a Europa ela não tinha comércio desenvolvido, ou seja, como a gente conhece hoje, com moeda, ou seja, eu pago um valor por algum produto. Isso não existia na Europa medieval. Como a gente falou, o que existia era o escambo, a troca de mercadorias. Quando as cruzadas reúnem esses grandes exércitos e vão em direção ao Oriente Médio, esses caras eles vão ter contato com uma cultura diferente da deles. No Oriente Médio existia o comércio de mercadorias, ou seja, as pessoas pagavam por produtos, o que não existia na Europa. E esses produtos, a grande abundância desses produtos eram as especiarias, que eram produtos como canela, pimenta, cravo. Tudo isso eram coisas que não existiam na Europa medieval. Eram coisas que estavam em bastante quantidade lá no Oriente Médio, mas que a Europa nunca tinha visto. Então agora a gente tem esses europeus que foram ao Oriente Médio com o objetivo das cruzadas. Eles entram em contato com essa cultura diferente da deles e eles veem nas especiarias uma oportunidade de mercado, ou seja, o que esses caras pensam? Vamos pegar esses produtos aqui no Oriente Médio e vamos levar para vender na Europa. O povo europeu nunca viu esses produtos. Então, quando eles pegam esses produtos, essas especiarias, e levam para a Europa, é uma novidade. O povo europeu nunca tinha ouvido falar daquelas coisas diferentes. Então, quando esses produtos eles chegam na Europa, as pessoas querem comprar. Os mais ricos, a nobreza, que tem dinheiro acumulado, que não era gasto de maneira excessiva porque não tinha esse comércio, eles são estimulados a começar a gastar esse dinheiro que eles tinham. Então, quando essas especiarias chegam na Europa, é uma grande novidade, os mais ricos querem comprar, só que a quantidade era pequena, porque no início era difícil pegar esses produtos no Oriente Médio e levar para a Europa. É um território grande, então era uma longa jornada. Então, quando esses produtos chegam na Europa, é pouca quantidade. Por causa da pouca quantidade, o preço vai lá em cima. Se você quer muito produto e tem pouco desse produto no mercado, o preço dele vai aumentar. Então era isso que acontecia na Europa. Então os produtos das especiarias atingiam altos preços na Europa. Só realmente quem tinha muito dinheiro que conseguia comprar.
E aí, quando se viu que esse era um negócio lucrativo, que estava se pagando muito por esses produtos, se estabelece um grupo de comércio, pessoas que vão ficar especializadas em fazer esse tipo de coisa. Ir ao Oriente Médio, comprar as especiarias, porque lá no Oriente Médio isso era barato. Então, compra barato no Oriente Médio, leva para a Europa para vender, e na Europa vale muito dinheiro. Então, essa era a jogada. Começam a surgir grupos especializados em fazer isso. E por causa desse comércio, as cidades portuárias se desenvolvem rapidamente. Ou seja, o jeito mais fácil de fazer esse trajeto do Oriente Médio para a Europa era através de navio. Por terra era mais complicado. Por navio era mais seguro, mais rápido. Então as cidades que ficam próximos ao mar, que dão entrada ao mar, elas se desenvolvem muito rápido. Por quê? Os produtos chegavam nessas cidades e porque a procura era tão alta, ali mesmo eles eram vendidos. Então as cidades que ficavam perto de portos, que tinham acesso ao mar, elas ficam muito ricas muito rápido e começam a se desenvolver por causa disso. Vão surgir os burgos. Ao redor das cidades feudais vão surgir essas feiras de comércio, que era onde esse pessoal, esses comerciantes, eles praticavam essa venda desses produtos. Então, eles poderiam entrar dentro do feudo para vender, e eles faziam isso, mas era muito mais fácil se estabelecer ao redor do feudo e deixar as pessoas virem até eles. A gente vai falar por quê daqui a pouquinho. Mas então, isso são os burgos. São essas grandes instalações ao redor do feudo, ou seja, eles não estão dentro do feudo, estão ao redor, onde eles fazem a comercialização desses produtos. Vão surgir as ligas de comércio. Esses caras, esses comerciantes, eles estão começando a ganhar dinheiro por causa dessa venda, que até então não existia na Europa, então era uma novidade. Começa a se lidar com dinheiro na Europa por causa dessas especiarias. As pessoas querem comprar essas coisas que são novidades. Então, esses caras, esses comerciantes, para se protegerem, eles criam as ligas de comércio, ou seja, o cara que vende especiaria, ele vai se reunir com outros caras que vendem especiarias para definir qual vai ser o preço, de que maneira eles vão vender, aonde eles vão vender. Então essas ligas elas surgem para proteger esses caras. Antes eles eram pequenos comerciantes, cada um fazia a sua coisa. Agora eles têm um grupo de comércio para se organizar melhor e ter mais poder. E aí, quando esses caras eles começam pequenininhos e vão se desenvolvendo, surge um novo grupo que até então não estava presente na estrutura feudal. A estrutura feudal era o quê? O clero, que era a igreja, a nobreza, que eram os caras que tinham dinheiro, e a gente tinha os servos, que eram quem trabalhavam. Agora está surgindo um novo grupo com esses caras, que eram os comerciantes, que eram os burgueses. Eles assumem esse nome por causa dos burgos. Então os burgueses ficavam nos burgos, e agora esse grupo, a burguesia, surge com grande poder, e ele já está fora da estrutura feudal. Os burgueses não eram clero, os burgueses não eram nobres, e os burgueses não eram servos. Então eles são um grupo de fora da estrutura feudal. Se dedicavam basicamente ao comércio e entra nessa jogada também a produção artesanal, ou seja, fabricação de artefatos, fabricação de coisas. Porque até então não se tinha demanda para comprar esses produtos. Não tinha comércio, como a gente falou. Era basicamente troca. Mas agora que as pessoas estão começando a comprar produtos, eles precisam produzir essas coisas, por exemplo, tecidos, roupas, calçados, tudo isso começa a se produzir visando vender e ter lucro. Esses caras, eles queriam se desenvolver cada vez mais, ter mais dinheiro, vender mais, ficarem maiores e mais ricos. Mas o sistema feudal era complicado, porque cada feudo tinha sua própria regra. Se o senhor feudal não quisesse que o burguês negociasse dentro do feudo, ele não ia negociar, ele ia ter que ficar nos burgos. Se o senhor feudal estabelecesse que para vender dentro do feudo o valor ia ser muito alto, o burguês ia ter que acatar isso. Então, o sistema feudal, essa estrutura que a gente estudou nas últimas aulas, ela não agradava aos burgueses. Ela impedia que esses caras se desenvolvessem mais. Acontece que, agora com o comércio e o artesanato se desenvolvendo, vão surgir um novo movimento, porque os servos, eles tinham aquela condição de vida que a gente viu, eles produziam, davam parte da produção. Agora tem uma nova opção, esses caras eles podem trabalhar como artesãos. Então, dentro desses grupos de artesãos,
tinha algumas hierarquias. A gente tinha o mestre artesão, que era o cara que dominava a arte de fazer aquele produto, fosse roupa, fosse calçado. O cara dominava aquela arte, ele era o mestre, e ele comandava um grupo de pessoas. A gente tinha os oficiais, que eram responsáveis por parte do trabalho, eles tinham a questão da mão de obra, e a gente tinha os aprendizes, ou seja, era uma vaga que, teoricamente, qualquer um poderia ocupar. Então, se o cara estava cansado de ser servo, agora ele tinha uma opção. Ele poderia deixar de ser servo, sair do feudo e ir para as cidades para trabalhar como aprendiz. Era uma visão de que a vida ia melhorar. Então, muita gente acaba fazendo isso, o que faz com que muita gente saia dos feudos e vão para as cidades para virar artesãos, para tentar sorte com os comerciantes. Então isso acontece. Agora a gente viu o êxodo urbano, quando as pessoas deixam as cidades romanas em direção ao campo. Agora o fator inverso está acontecendo. Os camponeses eles estão deixando os campos, as propriedades feudais, e estão indo em direção às cidades para ter melhores condições de vida e de trabalho. A burguesia ela começa a se estruturar para acabar com o sistema feudal. Eles já descobriram que o senhor feudal atrapalhava o comércio. Então, eles tinham um outro grupo de gente que estava interessada em enfraquecer os senhores feudais, que eram os reis. Para a gente entender melhor, antes do surgimento da burguesia, que eram as últimas aulas que a gente viu, o sistema feudal era esse aqui de dentro do quadrado verde. A gente tinha o rei distribuía a terra grandona que ele tinha em vários feudos, então cada um desses quadradinhos marrons era um feudo, e cada um desses feudos tinha um representante, que era o senhor feudal. Dentro do feudo, o senhor feudal que mandava. Ele ia chamar os servos para trabalhar, é ele que ia cuidar de toda essa estrutura. Mas o rei existia. O rei, ele era o grande dono de todas as terras ali que ele distribuía. Só que, com o sistema do feudalismo, era o senhor feudal que mandava dentro da terra dele. O rei não tinha muita importância nesse sistema. Ele estava lá, mas ele não tinha tanta importância. Quem mandava dentro dos feudos eram os senhores feudais. E como tinham vários feudos dentro de um território, o rei ele não tinha tanto poder. Quando a burguesia surge, ela está fora do sistema feudal. Ela não é nobreza, ela não é clero e ela não é parte dos servos. Então, por conta dos fatores que a gente viu, a burguesia ela começa a se estruturar, a conspirar com o rei para acabar com o sistema feudal. Esse sistema ele já estava entrando em colapso. A gente viu que muita gente sai dos feudos e vai para as cidades para trabalhar como artesãos. Então, a mão de obra dentro dos feudos, ou seja, as pessoas que trabalham e que produzem, estão diminuindo. Essas pessoas estão saindo dos feudos e indo para as cidades para trabalhar como artesãos, tentar a sorte com os comerciantes. Então, esse já é um problema que leva ao fim do sistema feudal. A gente ainda tem a burguesia, que quer ter mais autonomia para comerciar, para fazer as práticas de comércio, e esse sistema aqui dentro do quadrado verde não deixa isso acontecer. O rei também estava interessado em ter mais poder, em ter mais autonomia. Então, o que acontece é, o rei e a burguesia se unem para acabar com o sistema feudal. O rei, porque ele quer mais autonomia, ele quer ter mais poder, e a burguesia também, ela quer ter mais autonomia e quer poder governar. Então, o que acontece? A burguesia, que possuía muito dinheiro, acaba financiando os reis, ou seja, eles emprestam dinheiro para os reis, para que esses caras tenham mais poder e assim acabem com a influência do senhor feudal. Então, o declínio da sociedade feudal acontece por causa disso. O sistema feudal ele já estava entrando em declínio, ou seja, já tinha muita coisa que estava levando ao sistema a ficar em baixa. E aí, somado a isso, ainda tem a burguesia e o rei que estão trabalhando juntos para que o sistema feudal acabe. Então, é isso que leva ao declínio da sociedade feudal. Como a gente tinha falado, o movimento começa a ficar cada vez mais forte. As pessoas estão deixando os campos e estão indo em direção às cidades para trabalhar, para tentar uma nova vida, para tentar uma coisa diferente. Porque até então, o que muita gente conhecia era o trabalho dentro dos feudos. Ser servo, trabalhar, plantar. Agora que tem uma novidade, tem uma coisa diferente para se fazer, esses caras, eles estão indo em direção a isso. Então, mais uma vez, as pessoas, elas deixam um lugar e vão para o outro. Só que dessa vez, elas começam a deixar os campos e ir em direção às cidades. Como tem muita gente indo para as cidades, a população nas cidades vai aumentar.
Então a população do campo diminui, a população nas cidades aumenta. Isso vai levar a alguns problemas, como falta de saneamento básico, que consequentemente vai levar ao desenvolvimento de doenças. E uma que vai se destacar bastante vai ser a peste negra, que começa na Europa. A gente tem as cidades muito populosas, que não tem saneamento, ou seja, o esgoto ele corre a céu aberto no meio da rua. Isso vai levar a ratos, a vários tipos de animais que vão difundir essa doença. Então a peste negra ela foi uma grande praga que se assolou pela Europa por causa dessa falta de saneamento. Tinham muitos ratos andando pelas ruas, então as pessoas acabavam ficando doentes. E esse vai ser um grande marco para o declínio feudal. Nessa época, o sistema feudal ainda estava funcionando, mesmo que com todas aquelas dificuldades. Então, como a peste negra ela começa a se espalhar pela Europa, isso leva a uma queda de número de habitantes. Ou seja, as pessoas elas começam a morrer e aí o número de habitantes do continente europeu cai. Somado a isso, a gente ainda tem as relações entre os reis e a burguesia. Aquela questão que a gente viu. A burguesia, com muito dinheiro, começa a financiar os reis para acabar com o sistema feudal. Tudo isso somado leva ao declínio do sistema feudal. O sistema já não é mais prático, o comércio já está bem desenvolvido e os reis agora, com o fim do sistema feudal, começam a se consolidar para formar os estados nacionais, que vão ser os países como a gente conhece, como nós conhecemos hoje. Então agora a gente tem os senhores feudais em escanteio, a gente tem a burguesia muito desenvolvida, com as liberdades que ela queria, e a gente tem os reis retomando o território. Então os reis agora têm muito poder, os burgueses estão ali aliados com o rei para fazer o comércio deles, e os senhores feudais de escanteio. Por causa de todos esses fatores, o sistema feudal entra em declínio. Nessa semana a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se ficou dúvidas, mandem para mim. Não pode ficar com dúvida, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.